Olá, meu nome é Luana Valentim e curso primeiro período de Pedagogia. E hoje eu vim aqui apresentar o meu PCC de História da Educação, cujo tema é Revisando a História da Educação. A primeira proposta da atividade é que a gente revise todo o conteúdo que foi lançado e explore bastante o conteúdo que foi oferecido. Na segunda etapa das atividades propostas, que a gente visite sites de escola do ensino fundamental e do ensino médio e busque as propostas educacionais dessas escolas. Feito isso, ele dá alguns tópicos para serem observados. E é a partir dessa premissa que eu vou estar fazendo o meu PCC. Sendo assim, eu visitei diversos sites de escolas, como a Elite, Escola Ampla, Pense, Colégio QI, Alfa, Colégio Santa Maria, Colégio Adventista e o Colégio Militar. Desses que eu visitei, eu escolhi 4 para estar focando no projeto político-pedagógico da escola. E já de cara, eu pude observar, lendo a proposta política de cada um deles, que eles trazem ainda, nossa educação traz ainda como primordial o desenvolvimento do aluno para o âmbito social. Ou seja, a maior proposta pedagógica de todas as propostas que eu li, o objetivo, o foco era a transformação desse cidadão. Era a formação sólida dele, de forma crítica, ética social, política, construindo assim uma sociedade mais humana. E muitas delas ainda tinham a mesma frase, aprender para a vida. E o que me faz recordar isso do conteúdo que foi dado sobre a educação grega, que tinha como objetivo principal uma educação como um processo de preparação para a vida social. E isso nós aperfeiçoamos, mas ainda temos isso muito nítido nos nossos processos pedagógicos, na nossa educação. Na Grécia Antiga, a educação era voltada para isso. Tanto em Espartaco, que precisava-se de guerreiros, então a educação era voltada para isso, para a guerra, para a formação de um homem pronto para o exército, forte, as mulheres com saúde, que fossem capazes de ter filhos saudáveis, ou então até em Atenas, que visava preparar integralmente o cidadão na sua eloquência, na sua dialética, porque ele tinha que estar em público, dissertando, botando as suas opiniões. Então, desde a antiguidade, desde a Grécia, a educação ela já era voltada para a formação do cidadão. E nós trazemos isso até hoje. A nossa educação ainda, como eu pude observar nos projetos pedagógicos que eu vi, que ainda é voltada para a formação de um cidadão melhor, de um cidadão capaz de transformar a sociedade. No Colégio Elite, ele vai vir com uma proposta de educação renovadora e inovadora, adaptada aos novos tempos, ou seja, ela entende que a educação está sempre em transformação e que é necessário se atualizar de acordo com isso. Então ela já vem de cara na sua proposta dizendo que ela é uma escola com uma educação renovadora, com uma educação renovada e inovadora, visando a formação sólida do aluno para a construção de uma sociedade mais humana. E na sua proposta também vai dizer que ela é voltada para um futuro garantindo instrumentos necessários para a construção do seu conhecimento, promovendo sua autonomia nos aspectos intelectuais e cognitivos. E ela tem uma frase que se destaca, que é educar para a vida. Como eu falei, mais uma vez, a gente está pegando a criança, o cidadão, e educando ele para a sociedade, para o convívio em sociedade. O Colégio Santa Maria de Ensino é um colégio que tem aqui pela proximidade da minha região, e ele é um colégio católico. Sendo que eu pude observar que na sua proposta não está discriminando isso, mas ele é conhecido como um colégio católico. Na sua proposta pedagógica, ela apresenta assim: proposta pedagógica pautada na percepção socio-interacionalista, ou seja, a compreender o melhor de si e do outro e do mundo. Apesar dela não dar, no seu projeto político, no seu projeto pedagógico, ela não enfatizar que ela é uma
escola de cunho religioso, ela enfatiza a valorização da família. Em contrapartida, fui lá no colégio adventista e ele tem uma proposta pedagógica voltada para uma base religiosa. Na sua proposta pedagógica, ela vem dizendo assim: enfatiza o processo educativo de formação integral e incentiva a interação, pois ela visa a formação de alunos pensantes e críticos que exerçam a cidadania de maneira competente e comprometida com a sociedade e com Deus. E também ela vem dizendo que ela é fundamentada nas premissas da educação cristã. Mas também a gente pode observar que não é aquela educação cristã lá da Idade Média, onde a educação só se dava por meio de Deus, onde Deus era tudo, tudo era Deus, e depois o Deus não era mais para buscar fora, era para buscar dentro. A educação cristã aqui, ela vai andar junto com o desenvolvimento integral daquela criança, daquele aluno. Ela visa agora a formação, né, como antigamente, de um cidadão ético, de um cidadão civilizado, de um cidadão moral, mas não com essa ênfase no Deus é tudo, tudo é Deus. E o último colégio que eu observei, que eu resolvi destacar, foi o colégio militar, porque foi o que eu mais senti diferença na proposta pedagógica. Ela deixa claro que ela tem uma proposta voltada para a tradição, para o modo de fazer e agir do exército, pela hierarquia, um ambiente hierarquizado e disciplinado. O que me lembra, né, quando estudamos a educação no Brasil, né, as transformações, a ênfase que teve o ensino militar, onde passou a ser obrigatório o ensino da educação moral e cívica. Mas, mais uma vez, ele vai vir dizer que o objetivo é a formação do cidadão. E agora de um cidadão autônomo, um cidadão ético, solidário e atuante socialmente e politicamente, e patriota. E mais uma vez eu encontro a frase, aprender para a vida. Pois mais uma vez nós podemos observar que a nossa educação, ela segue esse rumo desde o início, de melhorar, aperfeiçoar o cidadão para a vida, de ensiná-lo a viver em sociedade. E isso tem sido cada vez mais nítido nas nossas novas propostas, nas nossas novas didáticas, quando nós pegamos essa criança, transformamos ela no sujeito ativo da aprendizagem, onde nós vamos trabalhar para que ele seja um cidadão crítico, um pensante, autônomo, que tenha um controle emocional, que tenha a sua moral, sim, a sua cívica, e uma pessoa consciente que ele pode transformar o mundo, transformar a sociedade, e que ele é um agente ativo. E tudo isso, né, aconteceu, pois nós devemos destacar a importância que teve a evolução da educação no Brasil, quando ele passa a trazer a educação para todos, o ensino primário obrigatório, a instrução moral e cívica, um conjunto legislativo transformando a educação em um plano nacional, a influência tão marcante do positivismo na nossa nação, até mesmo na bandeira, né, do ordem e progresso, e que se faz até hoje a necessidade de uma ordem para que se haja um progresso. Questionamento das escolas tradicionais, que centravam na atuação do professor e na repetição. Agora, nesse momento, na evolução da história do Brasil, nós vamos ter grupos liberais que vão influenciar nesse sentido, para uma educação mais dinâmica, uma educação mais voltada para o aluno como sujeito da sua aprendizagem. Nós vamos ter uma influência de disputas que levaram à criação da LDB, a diretrizes e bases da nossa educação, ter o avanço da didática preocupada com um método específico para ensinar determinada coisa, como fazer com que aquela criança aprenda no contexto que ela está inserida, da forma que deve ser feito, e o grande avanço da educação para todos, não só para a elite, e a nossa Constituição. E tudo isso é percebido quando nós pegamos as propostas pedagógicas atuais. Porque se não fosse o nosso passado, a nossa evolução histórica, não teria isso. Porque hoje
o papel que nós temos, hoje o conceito que nós temos de infância, de criança, de educação para todos, que é tão comum, não era antigamente. Antigamente nós ainda tínhamos uma educação para poucos, só para elite, mulheres não participavam, a educação era em casa, nós não tínhamos uma estrutura e agora nós temos. Foi permitido que a mulher estudasse. Tudo isso faz parte da nossa história, da evolução histórica da educação no Brasil e no mundo. Por isso que o diálogo entre a história e a pedagogia é muito importante. Saber de onde nós viemos, para onde nós vamos, qual é o objetivo, o que influenciou, por que nós hoje somos assim, como foi antes. Isso tudo está ligado entre a história e a pedagogia. E toda essa história, todos esses povos estão presentes hoje na constituição do nosso modelo educacional, do nosso modelo de formação do sujeito, do formar para a vida, do sujeito ativo. Tudo passou por esse processo, por esses povos, por essas construções do conhecimento, construção do conceito de educação, para que chegássemos ao hoje, o que nós temos hoje. E vale ressaltar que a nossa educação está em constante desenvolvimento. Ela não para por aqui. Nós, observando o passado, nós vemos quanto nós evoluímos e olhando para frente nós podemos perceber o quanto mais precisamos evoluir. Como, por exemplo, agora nesse momento de pandemia, onde as escolas tiveram que se reinventar, os professores tiveram que se reinventar, você sabendo ou não de informática, agora você tinha que dar aula online, então você teve que buscar metodologias ativas, metodologias novas. Tivemos que dar um salto grande nessa área de inovações tecnológicas, e isso nós temos que ter consciência que a educação está em constante evolução e nós precisamos acompanhar essa evolução. A história da educação não para por aqui, ela continua histórias e evoluindo. Então eu gostei muito quando eu vi algumas propostas dizendo que são escolas renovadas, inovadoras, que buscam constantemente a adaptação para os novos tempos, porque eu acho que é nisso que a nossa educação tem que estar pautada. Não podemos esquecer o nosso passado, mas precisamos estar sempre observando e seguindo rumo ao futuro. Então eu finalizo aqui meu PCC de História de Educação, enfatizando que a história tem muito a nos ensinar, nos ajudar a compreender o que é a nossa educação hoje. Lembrarmos que a educação ainda vem de casa, mas principalmente no seio da escola, na instituição escolar, que agora não volta só para os procedimentos pedagógicos, para o ensino da ciência, mas para a formação do cidadão. Bom, então esse aqui foi o meu PCC de História da Educação. Agradeço a oportunidade e espero que eu tenha alcançado o objetivo. Tchau!